dirigir as energias das partes contratuais, e estas são o Ministério da Educação e os sindicatos, para a problematização e renegociação dos principais eixos da desastrosa política educativa deste Governo, que incluem, irremediavelmente, aspectos como o Estatuto da Carreira Docente, a gestão, a administração das escolas, ou seja, há aspectos, particularmente no Estatuto da Carreira Docente, que, como é evidente, inquinam todo o processo de avaliação. Designadamente, a fratura da carreira em categorias, é um dos aspectos, mas não apenas, também questões que têm a ver com os próprios horários de trabalho, a prova de ingresso na profissão, enfim, todos sabemos o que têm sido as críticas dos sindicatos. Portanto, o despacho onde está consagrado o mecanismo da delegação de competências e a necessidade dele ser publicado em Diário da República foi obrigatoriamente alvo de negociação. E nós queremos saber se o Ministério da Educação vai alterar legislação que foi negociada sem a negociar. Se estivéssemos de acordo ou em desacordo, foi a legislação que foi negociada. Esteve em negociação. Portanto, não pode agora alterar-se sem negociar-se. Eu recordo leis, por exemplo, logo no início desta legislatura, que tiveram a ver com a apresentação, por exemplo, que eram leis gerais, que foram alteradas por leis que não eram só do Ministério da Educação, e os sindicatos foram chamados para negociar a parte que tinha a ver com os professores, nomeadamente os regimes excepcionais de apresentação, etc, etc. E eram leis gerais. Portanto, esta é a lei do orçamento, mas que altera um aspecto de carreira e que tem a ver com a avaliação dos profissionais, que foi alvo de negociação e que, portanto, não pode deixar de ser. A avaliação do desempenho dos professores deve servir para melhorar o desempenho dos professores. E neste momento está a servir para criar dificuldades, para dificultar o desempenho dos professores. Quando os professores se apercebem da verdadeira dimensão do monstro que têm pela frente, não é infelizmente o único motivo, mas será, estamos seguros, o que mais pesa na ideia, cada vez mais sedimentada, de que assim não se pode ser professor. De facto, bastou um mês de aulas para todos os professores e educadores terem claro que este modelo não é capaz sequer de ser instalado, quanto mais aplicado com o mínimo de equidade. Há uma compreensão da importância de voltar à rua, dos professores voltarem à rua, e neste momento eu diria que são 3 os aspectos, aqui eu acrescento um quarto, porque nós todos acrescentamos aspectos que nos levam a esta grande manifestação. Portanto, a este grande plenário e depois a esta grande manifestação. A avaliação de desempenho. Portanto, e aqui não é só a questão da suspensão, é evidente, é a contestação do modelo de avaliação de desempenho, num quadro em que, para além da alteração do modelo de avaliação de desempenho, se entende que tem que ser também alterado e revisto o Estatuto da Carreira Docente. A alteração do regime de concursos que está em curso é uma alteração de sentido ainda mais negativo, de criar ainda mais instabilidade, criar ainda mais dificuldade aos professores para poder, num quadro de estabilidade, desempenharem as suas funções. E, portanto, como disse, estando a última reunião agendada para dia 31, isto quer dizer que os sindicatos podem, se assim o entenderem, e o Ministério da Educação não alterar as suas posições, até ao dia 7, a requerer a negociação suplementar. Se calhar até seria, teria um grande significado este grande plenário, se nós entendêssemos entregar o pedido de negociação suplementar, fazer-se até no próprio dia 7. Para terminar, acrescentamos também direitos sindicais. Hoje em dia, todos nós percebemos que está em curso, que está em marcha, uma grande campanha antissindical, uma grande campanha contra os sindicatos e cuja expressão maior, todos sabemos, está consagrada no Código de Trabalho e na legislação para a administração pública, que entram em vigor no próximo dia 1 de janeiro. Mesmo a nível da participação dos professores em reuniões sindicais, como também tem sido denunciado em muitos momentos, há direções regionais de educação, há escolas, a própria Secretaria de Estado de Educação, que procuram criar dificuldades à participação dos professores, dando a entender que podem ter problemas, ou ameaçando mesmo, na sua avaliação de desempenho, caso participem em reuniões sindicais durante os horários de serviço, os horários de trabalho, como acontece com qualquer outro trabalhador. Portanto, a defesa dos direitos sindicais, a defesa dos sindicatos como pilares fundamentais da democracia é também um objetivo desta manifestação. A quem, em 2009, lhe interessasse ter sindicatos, designadamente professores, fragilizados, enfraquecidos, divididos. A resposta que os sindicatos de professores dão a quem quer isso. E quem quer isso é, sem qualquer tipo de dúvidas, o Governo e o Ministério da Educação. A resposta que damos é continuarmos unidos, em convergência, a trabalharmos no âmbito da plataforma